Então vamos lá, nós estamos no meio de uma série, que nós começamos há 3 semanas atrás, paralelo com o Projeto Pontes, um projeto onde nós temos alcançado mais de 150 casas e levado a palavra de Deus à vida de muitas pessoas a partir de uma abordagem onde nós temos a partir das necessidades humanas, levado a palavra de Deus na vida de muitas casas. Daqui a 2 semanas nós vamos fazer o culto de encerramento, e vai ser um tempo bem especial. E por falar em culto de encerramento, eu queria só lembrar que domingo que vem, no culto da noite, haverá a volta do encontro com Deus, tá bom? Então, aqui vai estar bem lotado. Eu espero que você chegue mais cedo do que o normal, porque se você chegar no horário que normalmente você chega, você vai correr o sério risco de não ter lugar para você sentar no próximo domingo, tá? Então vai ter uma grande celebração, onde nós vamos estar encerrando com testemunhos, com uma palavra evangelística. Se você tem alguém que você está evangelizando, aproveita esse dia também e traz, porque vai ser algo muito especial, como sempre tem sido, amém? Vamos lá então. Então, nós temos falado um pouco sobre o Projeto Pontes, e paralelo com isso nós temos feito esta série que nós temos chamado de Pontes. Pontes, nós demos um subtítulo que é Conectando Pessoas ao Seu Propósito. E esse tema tem tudo a ver com aquilo que eu quero ministrar hoje, que é o último degrau da pirâmide de Maslow. O último degrau, Maslow foi um psicólogo que viveu na década de 50 e desenvolveu uma teoria que o ser humano tem necessidades que precisam ser supridas progressivamente. O primeiro aspecto é a necessidade de se alimentar, necessidades fisiológicas, comer, beber, dormir. Depois a necessidade de ter segurança na sua vida. Depois a necessidade de relacionamentos, de amar e ser amados, ter intimidade, ter relacionamentos. E semana passada eu falei sobre estima, E eu falei sobre a necessidade que o ser humano tem de se sentir valorizado, de se sentir reconhecido. E eu ministrei um pouco na semana passada sobre os extremos dessa questão da estima. Uma coisa é a gente pensar de nós mais do que convém, e outra coisa é nós pensarmos de nós menos do que convém. E a Bíblia nos convida a pensarmos de nós nem mais do que convém, nem menos do que convém. Mas nós temos o entendimento certo de quem nós somos. Não baseado na opinião das pessoas, mas baseado na referência de como Deus nos olha. E lá, logo no início dos evangelhos, a gente vai ver Jesus sendo batizado. E logo após ser batizado, ele ouve uma voz do céu, que é a voz que dá o tom do ministério dele todo, Quem conhece um pouquinho de música sabe que toda música ela tem um tom. E a partir daquele tom, todos os acordes que são feitos naquela música, por falar em acorde, ele está chegando aí. Todos os acordes daquela música, eles vêm fruto do tom inicial. E Jesus recebeu de Deus Pai, um tom. E o tom que Deus deu ao se dirigir ao Filho no início do ministério dele: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho toda alegria, em quem me alegro. Essa foi a voz que Jesus ouviu e que fez com que ele caminhasse ao longo da sua trajetória. E essa mesma voz fala para mim e para você também. Você é minha filha amada, você é meu filho amado. Vira para quem está ao teu lado e fala: você é um filho, uma filha amada do Senhor. Você é um filho amado e amada do Senhor. Ah, pastor, como eu sei disso? Porque Deus pagou um alto preço por você e por mim. Ele pagou o maior resgate de todos que a gente poderia ter. Jesus, ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos ser resgatados e pudéssemos estar aqui hoje e pudéssemos ser reconectados com Deus. Mas hoje eu quero falar do último degrau dessa pirâmide de Maslow,
quando ele fala que a última coisa que o ser humano precisa na vida, depois que ele tem estima, paz, segurança, relacionamentos, necessidades fisiológicas, ele diz que a última coisa que o ser humano precisa é o senso de autorrealização. E é o senso de você olhar para a tua vida e falar: puxa vida, valeu a pena. E talvez eu perguntasse para você o seguinte: o que precisaria acontecer na sua vida para você se sentir autorrealizado? Ah, pastor, eu queria chegar na minha fase de aposentadoria, poder receber um dinheiro para manter uma vida tranquila, eu queria ver os meus filhos encaminhados. Normalmente a gente pensa nisso como uma forma, às vezes, de autorrealização. Eu queria chegar num estágio da minha vida profissional, da minha vida acadêmica, onde eu posso olhar e ver que tudo aquilo que eu fiz valeu a pena. E essa é uma característica, essa é uma necessidade, segundo Maslow, do ser humano. E aí a gente vai se deparar com algumas coisas interessantes, né? A gente vai se deparar com muitas pessoas que buscam a sua vida inteira encontrar um propósito e um sentido último para a sua vida. Então todos nós vivemos querendo alcançar esse objetivo. E qual é o objetivo? Como eu disse, pastor, eu queria um dia ter uma casa própria, poder não depender de aluguel, tal. E a gente coloca esses objetivos como se isso fosse o objetivo maior de autorrealização da nossa vida. E o que é muito interessante é que a maioria das pessoas muitos alcançam esses objetivos e mesmo assim não se sentem autorrealizados. Se sentem frustrados, se sentem decepcionados, se sentem com um buraco na sua vida. Se você já viu alguma história biográfica de artistas, cantores, músicos, que tiveram tudo aquilo que eles poderiam imaginar na sua vida, mas encontram-se com vazio. E muitas vezes se enfiam no mundo das drogas, às vezes tiram suas próprias vidas, porque tudo aquilo que aparentemente alguém pode desejar para se sentir autorrealizado, não é capaz de autorrealizar a sua vida. Algumas pessoas, existe uma frase que é muito comum a gente ouvir, inclusive hoje no mundo dos coaches, né, a gente ouve muito isso. E quando eu estou falando do mundo dos coaches, eu acho que existem coaches sérios, existem trabalhos de coaches sérios que trabalham, mas uma grande maioria que a gente vê são trabalhos onde tentam trazer, através de uma motivação barata, com que a pessoa possa se sentir autorrealizada. Então, uma frase muito comum que a gente ouve você precisa buscar a melhor versão de você mesmo, né? Essa é uma frase que se ouve muito. Se você já ouviu alguma palestra motivacional de coaching, e ela é uma frase até certo aspecto bonita, né? Eu quero ser amanhã a melhor versão de mim mesmo. Mas será que esse é o nosso objetivo de vida? Será que é isso que Deus espera de nós? Será que o que eu preciso amanhã é ser uma versão melhor minha de hoje? E o que define uma versão melhor minha amanhã do que a que eu tenho hoje? O que é uma versão melhor minha? Eu acho que a grande pergunta é essa. Se eu quero que a cada dia eu tenha uma versão melhor minha, a versão 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, qual é essa versão?
Ah, pastor, uma versão melhor é uma versão onde eu estou mais bem resolvido comigo mesmo, aonde eu estou em paz com o meu interior, aonde eu estou tranquilo. E é muito isso que vai se trabalhar. O humanismo vai trabalhar que você precisa encontrar dentro de você a tua melhor versão. Mas é estranho porque a Bíblia diz que quando a gente olha para dentro de nós, eu não encontro nada dentro de mim que me possa tornar alguém agradável. Pelo apóstolo Paulo, e eu mencionei semana passada, ele fala assim: eu quando olho para mim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O apóstolo Paulo fala: o mal que eu não queria fazer, eu me pego fazendo. Então quando a gente olha para dentro de nós, o apóstolo Paulo diz também, né, eu mencionei aqui semana passada, ele fala assim: eu sou o maior dos pecadores. Porque quando a gente olha para dentro de nós, o que a gente encontra é a nossa natureza humana. E a nossa natureza humana é ruim. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas a nossa natureza humana, quando você olha para dentro de você, e é por isso que Isaías fala: miserável homem que sou. Porque quando você se depara com quem você é, você fala: meu Deus. Por isso que Jesus, ele amplia o conceito, por exemplo, de pecado. Jesus vai falar que pecado não é simplesmente você cometer o adultério com uma outra pessoa, que não é o teu cônjuge. Jesus vai falar que o pecado é aquela concupiscência que está na tua mente já, antes mesmo de você praticar sem você praticar. Porque essa é a nossa natureza. Sabe, amados, às vezes a gente não fez muita coisa, porque a gente não teve coragem. Talvez a gente não se tornou tão corrupto como a gente vê tantas pessoas na televisão, porque a gente não teve acesso, às vezes, a tanta fonte de corrupção. Porque a nossa natureza, ela é corrupta. O ser humano sem Deus, ele é corrupto. Então, quando eu olho para dentro de mim para tentar achar a minha melhor versão, sem Deus você não vai achar essa melhor versão. Pelo contrário, quanto mais você olhar para dentro de você, você vai ver o quão miserável homem e mulher que você é. Eu sempre digo para vocês que o meu processo de conversão foi um processo interessante, né? Eu relato isso inclusive no meu livro, né? Eu me considerava uma pessoa boa. Eu era um jovem, 21 anos, eu era engenheiro formado, eu nunca bebi, nunca fumei, sempre honrei meus pais, era um garoto estudioso, um jovem estudioso. Eu era um cara, aos olhos humanos, um cara legal, um cara bom. Mas quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci a palavra de Deus, eu comecei a olhar para dentro de mim e ver o quão podre eu era por dentro. Talvez eu não fizesse coisas que outros faziam, mas o meu interior muitas vezes desejava aquilo. E Deus, ele vem para fazer uma obra de dentro para fora na nossa vida. Eu não sei quantos, todo mundo aqui já passou enjoo algum dia na sua vida. E quando você põe para fora aquilo que está no teu interior, você vê o quão azedo é aquilo. E é algo que você não percebe, né? E a hora que você põe aquilo para fora, você percebe o quão azedo. E assim como é no natural, é no espiritual também. Aquilo que está dentro de nós é azedo. Porque nós nos distanciamos de Deus. Nós herdamos o pecado na nossa vida. Então, essa questão de autorrealização, se a autorrealização é eu olhar para dentro de mim e achar a minha melhor versão, eu te digo que você não vai achar a tua melhor versão. Por isso que tem tantas pessoas que se frustram. Ela acha que vai passar dias e dias e dias e vai melhorar. E não é. Sem Deus, você não vai encontrar isso.
Porque Deus não te chamou para você ser autorrealizado. Deus te chamou para você cumprir um propósito. Vira para quem está do teu lado e fala: Deus te chamou para você cumprir um propósito. Deus te chamou. É interessante, amados, deixa eu fazer uma viagem com você. E eu não vou mencionar todos os versículos aqui, você vai depois, você procura, anota aí, depois você procura. Mas eu quero fazer uma viagem com você. E na teologia, uma das coisas que a gente faz muito para estudar teologia é procurar olhar para a Bíblia como um panorama, começando normalmente de Gênesis. E a gente tem falado muito isso sobre Gênesis. Deus, quando Ele criou o ser humano, lá em Gênesis capítulo 2, a palavra de Deus diz que Deus viu que aquilo que Ele criou era bom. O homem que foi criado em Gênesis 2, ele era autorrealizado. Ele não precisava de nada, ele era pleno. Ele não precisava de reconhecimento, porque ele tinha o próprio Deus em comunhão com ele. Ele tinha um Deus que passava na viração do dia, com quem ele tinha intimidade, com quem ele caminhava. Ele não tinha necessidade de nada. Ele era pleno. Autorrealização, a gente pode falar sobre esse estado de plenitude. E esse estado de plenitude é o estado que Deus fez o ser humano. E Deus cria o ser humano dessa forma, pleno, sem precisar nada. Tudo isso que Maslow fala, necessidade de paz, de relacionamento, necessidade de estima, necessidade de autorrealização, ele não precisava de nada disso, porque ele tinha tudo, ele era pleno. Mas o homem caiu no pecado. E a Bíblia diz que o pecado nos afastou da presença de Deus. O pecado abriu um abismo entre nós e Deus. E a partir daí entra o quê? Nós vimos aqui, quando nós falamos na primeira semana sobre segurança, o primeiro sentimento que o homem teve foi de medo. O medo, a falta de paz, entra logo depois desse distanciamento. Por quê? Porque o homem se distanciou de Deus. Logo em seguida, quando você vai para Gênesis capítulo 4, depois você vê lá, se você conhece a história, Adão e Eva tinham 2 filhos, Caim e Abel. Abel vai oferecer um sacrifício para o Senhor e oferece das primícias daquilo que ele tinha, uma oferta para o Senhor. E Caim faz uma oferta meio que qualquer, assim. O texto dá a entender que Caim oferta, mas sem aquele zelo de oferecer aquilo que ele tinha de mais precioso. E o texto vai dizer que Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E aí começa a estima. O valor de Caim, ele começa a questionar. Por que Deus me preteriu em relação a Abel? E aí ele vai e faz o quê? Mata o irmão dele. O primeiro homicídio que há na Bíblia é no 4º capítulo da Bíblia. E isso mostra a nossa natureza. Nós começamos a nos comparar uns com os outros. Nós começamos a olhar um para o outro. Eu tenho falado isso, eu acho que a rede social, ela fomenta isso demais. E a gente olha e vê o que um tem, o que um fez, o que um ganhou. E você começa a se comparar. E você começa a se sentir preterido, você começa a se sentir inferior. Ou você começa a se sentir superior e você começa a postar todas as conquistas que você fez. E essa é a vida do ser humano sem Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos aquela condição de relacionamento, de plenitude, de a gente se sentir pleno, de não precisar de nada, precisar somente da comunhão com Deus, que havia a todo momento. E quando a gente olha para a história bíblica nada mais é do que um Deus
procurando restaurar esse relacionamento, para que o homem pudesse novamente se sentir e voltar a ser pleno. Então, a gente não vai encontrar plenitude nas coisas desse mundo. Você não vai encontrar plenitude no trabalho, você não vai encontrar plenitude numa carreira acadêmica, você não vai encontrar plenitude na tua família, você só vai encontrar plenitude quando você se encontrar com o projeto original de Deus. E o projeto original de Deus é Jesus, é Cristo habitando em nós. Ele que veio para nos restaurar, para resgatar, para fazer a ponte com o nosso propósito novamente. É isso. Amém. Pode aplaudir porque é isso mesmo. É isso. Eu quero que você entenda isso e tenha isso em mente. Nada nesse mundo pode te dar plenitude. A única coisa que pode dar esse senso de plenitude é quando você entende que Deus tem um propósito e que você está no centro do propósito de Deus. Eu gosto muito de um texto que está lá em Atos, capítulo 13, no versículo 36, que diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Tendo, pois, Davi servido ao quê? Ao propósito de Deus. Davi foi um cara que andou pela fase. Mas Davi cometeu erros, cometeu. Mas Davi teve momentos de arrependimento, de conserto e de se voltar para a presença de Deus. Davi escreve os salmos que revelam o coração dele conectado com Deus. Por isso que Lucas, quando vai escrever Atos, fala: tendo Davi servido o propósito de Deus da sua geração. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá para o jovem Timóteo, jovem discípulo dele: combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a minha fé, eu me sinto pleno. Lá em Filipenses ele vai falar: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E ele estava falando isso, gente, não porque ele estava num hotel 5 estrelas, não porque ele estava nas Ilhas Maldivas, vivendo deitado numa rede, na beira do mar. E tem gente que acha que a plenitude, a autorrealização é quando você chegar nisso. Mas Paulo fala que ele era autorrealizado, realizado em Deus, quando ele está no meio de uma prisão em Roma. E ele falando: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque não depende da minha situação, não depende de onde eu estou, não depende da aprovação das pessoas, depende de eu estar no centro do propósito do meu Deus. É isso. Esse é a plenitude. É saber que só Jesus pode satisfazer o meu coração e as minhas necessidades. Porque todas as necessidades desse mundo, gente, são efêmeras e são passageiras. Hoje você quer ter um celular melhor, daqui a 2 anos você quer ter um outro melhor ainda. Tudo nesta vida é passageiro. Mas Jesus veio ele fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? Nós falamos disso, nós estamos falando do ano de fluir. Vida em abundância é quando a vida que transborda através de nós. Você está tão cheio, você está tão pleno, você está tão realizado com Deus que a tua vida transborda. Esse é o objetivo. Eu gosto de uma declaração. Existe um catecismo de Westminster que é usado muito pelas igrejas protestantes históricas, e ele é um catecismo que o pessoal ensina, o pessoal no E1, por exemplo. E a primeira pergunta que tem nesse catecismo que a pessoa precisa decorar é o seguinte, né? Qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é
o fim, qual é o propósito supremo e principal do homem? Você sabe? Qual é o teu propósito principal? E o Catecismo de Westminster diz o seguinte: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim supremo e principal do homem, para que eu e você existimos, gente? Para a gente glorificar a Deus através das nossas vidas, através do nosso trabalho, através das nossas ações, através do nosso serviço. Eu e você fomos feitos para glorificar a Deus. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: eu e você fomos feitos para glorificar a Deus. Glorificar a Deus e quê? E gozá-lo para sempre. Sabe para que Deus criou eu e você? Porque um dia Ele voltará e Ele vai restaurar nós, a cada um de nós, aqueles que partiram, aqueles que estão presentes, para a gente passar a eternidade toda junto dEle e gozar dEle para sempre. É para isso que nós fomos criados. E quando você tem essa compreensão, nem a morte, nem a vida, nada nos separa do amor de Deus. É lindo isso. Davi escreve o seguinte no Salmo 73, no versículo 24: tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honras. Olha que lindo. Salmo 73, 7, 3, 24. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O que Davi falava? Nesta terra não tem nada que eu deseje mais do que estar junto a ti. Quando é que eu me sinto autorrealizado? Quando eu estou junto a ti. Quando eu estou cheio de ti. E ele continua no versículo 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Ele é a minha herança para sempre. Olha que coisa, meu corpo e meu coração poderão fraquejar, eu poderei passar lutas, eu poderei passar dificuldades, talvez eu não tenha todo o reconhecimento que eu gostaria, talvez eu não tenha toda a honra que eu gostaria ao meu redor, mas o meu Deus é a minha força e o meu coração e a minha herança para sempre. Você tem uma herança que ninguém pode te tirar. Ninguém pode roubar a tua herança, porque ela já foi dada para mim e para você. O que você precisa é se apropriar dessa herança. Eu sou filho de um Deus que me ama. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Romanos 11:36 vai dizer o seguinte: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por ele, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. A nossa vida foi feita para glorificar a Deus. A tua vida, gente, tem que refletir Jesus. Sabe qual é a melhor versão de você mesmo? A melhor versão de você não é você mesmo. A melhor versão de você é quando você poder refletir a Cristo através da tua vida. É quando você poder falar que nem Paulo fala: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aí você vai ter uma melhor versão. Quanto mais parecido eu e você estivermos de Cristo, mais a gente vai estar tendo a melhor versão que nós podemos ter aqui na face da terra. Porque Deus te chamou eu e você, para nós sermos parecidos com quem? Com Jesus. Eu vejo, amados, um evangelho pregado nos dias de hoje. Tem muita gente na igreja que fala assim: ah, não, mas eu não quero fazer isso, eu não concordo, eu não gosto.
E até a pastora Sônia falava essa semana, e ela falava assim, a gente estava falando de um caso de uma pessoa, falou, não, mas eu não quero, eu não concordo. E a pastora Sônia falou, será que essa pessoa já perguntou para Jesus o que Jesus quer dela? Porque é comum, gente, a gente vive um evangelho centrado no homem. Ah, eu não quero, eu não gosto, eu acho que isso não tem nada a ver. Você já perguntou para Jesus o que ele acha? Você já perguntou o que Jesus quer da tua vida? Ah, pastor, eu não quero perdoar. Você já perguntou para Jesus se Ele quer que você perdoe? Ah, eu não quero abandonar esse pecado. Você já perguntou para Jesus se é para você abandonar esse pecado? Porque a gente vive, gente, centrado em nós mesmos. Nós somos o centro da nossa pirâmide que nós construímos. E nós somos chamados para sermos cristãos. Sabe o que significa cristão? Seguidor de Cristo. Nos primeiros séculos, sabe o que acontecia? Eles falavam assim, aqueles ali são cristãos, são seguidores de Cristo. E eles eram torturados, eles eram expostos, eles eram martirizados. Sabe por quê? Porque eles eram seguidores de Cristo. E hoje em dia, tem uma geração gospel de mimimi, que quer viver uma vida centrada em si. Ah, eu quero, eu acho. Você não tem que achar nada. A Bíblia fala que você tem que se esvaziar de você mesmo. Não sou nem eu que disse, Jesus que disse. Se você quer ser meu discípulo, esvazie-se de si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Se você quer ser cristão, você não tem o direito de querer fazer o que você quer. Você tem que morrer para você. Você tem que crucificar o teu eu. E você tem que seguir a Jesus Cristo, tomar a tua cruz e seguir. A gente quer um evangelho light. Um Deus que passe a mão na nossa cabeça. Que fale amém para as nossas besteiras, para os nossos pecados, para os nossos mimimis. 1 Coríntios 10:31 diz assim, assim quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Põe aí, 1 Coríntios 10:31. Quer comendo. Ah, eu posso comer o que eu quero, eu não estou preocupado com os outros. Eu quero beber o que eu quero beber, eu não estou preocupado com os outros. Tudo que você fizer, você faz para a glória de Deus. Se você vai comer algo, se você vai beber algo que não vai refletir a glória de Deus na tua vida, abstenha-se disso. Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Por último, João 17:24. Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo. Essa é uma oração de Jesus. João 17 é Jesus orando ao Pai. E ele fala assim, Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo onde eu estou. E eles vejam a minha glória. Quem é a glória de Deus? Próprio Jesus. E a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Versículo 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que tu me enviastes. Jesus é a manifestação da glória de Deus. Por isso que eu e você temos que ser cada vez mais parecidos com Jesus. Cada dia que você entrar, abrir for para o teu espelho do teu banheiro de manhã e você olhar para você, eu quero que você faça uma pergunta, será que eu estou mais parecido com Jesus hoje do que eu estava ontem? Porque se amanhã você estiver mais parecido com Jesus do que você estava ontem, você vai estar tendo uma melhor versão
daquilo que Deus tem para você. A realização, a autorrealização de um crente, sabe quando é? Quando a gente entende que Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é que eu possa glorificar Ele através da minha vida, através do meu trabalho, através daquilo que eu faço, e gozá-lo para sempre. A certeza de que eu estou na presença do Senhor. Quando isso acontece, você não fica condicionado a situações. O apóstolo Paulo fala nas suas cartas: fulano de tal me traiu, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. Mas nada disso abalou a plenitude do que o Espírito fez na vida de Paulo, que era a certeza dele estar no centro do propósito de Deus. Nós fomos criados por Deus para retornar àquela condição original lá de Gênesis. Lá em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 11, Salomão vai dizer assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Deus quer te reconectar novamente com Ele. Por isso que as pessoas ficam com vazio. Porque se ela não conhecer aquele que é eterno, se ela não tiver dimensão da eternidade, que Deus nos chamou para gozar a presença dEle por toda a eternidade, ela vai ficar com vazio. Porque ela vai olhar para todas as coisas que ela construiu na vida e não vai ver sentido nenhum nelas. É interessante, o próprio Salomão, ele fala que tudo era vaidade. Eu preguei muito sobre isso logo em janeiro, começo desse ano, mas eu quero repetir algumas coisas que Salomão fala no livro de Eclesiastes. Ele fala, por exemplo, no versículo 16 a 17 do capítulo 1, ele fala: fiquei pensando, eu me tornei famoso, ultrapassei em sabedoria todos os que governavam em Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei a compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que tudo isso é como correr atrás do vento. Ele vai falar: então parei para pensar, capítulo 2, versículo 11, em tudo que fiz, todo o trabalho suado e sofrido, mas quando eu caí na real, eu vi que tudo era um vazio só. Era como caminhar contra a maré. Isso aqui é na Bíblia Mensagem. Tem várias passagens assim. Ele diz, por exemplo: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre pessoas. Mas isto também é um absurdo. É como correr atrás do vento. Mas Salomão termina o livro de Eclesiastes dizendo o seguinte: depois de ele ter feito uma análise da vida dele toda, ele diz assim, para finalizar, a conclusão de tudo é a seguinte: tema a Deus e faça tudo o que Ele mandar. Em outra versão, na NVI, ele diz assim: agora que você já ouviu de tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Tem mais textos que eu poderia ler para você, mas eu acho que eu passei já o mais importante dessa mensagem. Deus tem um plano e tem um propósito para você. E você só vai encontrar a plenitude desse plano e desse propósito quando você se encontrar e quando você se entregar para o autor desse propósito na sua vida. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, a
pastora pregou recentemente. Mantendo os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Sabe, amados, enquanto tiver outros amores dividindo o nosso coração, quando a gente tiver ainda outros ídolos no nosso coração, a gente nunca vai sentir essa plenitude de vida. Essa plenitude que Paulo sentiu. Essa plenitude de Davi, de ter cumprido o propósito de Deus para a vida dele. Isso me faz lembrar de um personagem bíblico, Elias. Elias é um cara que foi usado por Deus. Mas ele teve um momento da vida dele que ele entrou em crise. E ele vai para uma caverna. Você conhece a história, se você conhece um pouquinho a Bíblia, ele vai para uma caverna. E ele diz o seguinte quando ele vai para a caverna. Ele diz, assim, eu já tive, 1 Reis capítulo 19, versículo 4. Ele diz assim, eu já tive o bastante, Senhor. Eu já tive o bastante. Para mim chega. Eu estou aqui no topo. Eu já tive o bastante. Eu já combati os profetas de Baal. Senhor, eu já fiz bastante coisa. Para mim, tá bom. E o texto diz que ele fala assim, Senhor, tira a minha vida. Mas Elias não tinha ainda se encontrado com a plenitude do seu propósito. É interessante que logo um pouquinho mais à frente, Deus aparece, um anjo aparece a ele e fala, Elias, o que você está fazendo aí? O Senhor diz para ele, vem, o que você está fazendo aí, Elias? E ele fala isso por 2 vezes. Mas o que me chama a atenção é 1 Reis 19, 11. Quando o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Elias achava que tinha tido a plenitude. Mas nenhum outro momento Deus tinha se apresentado dessa forma como ele se apresenta a Elias. Elias, sai lá fora, que eu vou passar. E eu quero ter um encontro, eu quero que você se encontre comigo. Eu quero ter um encontro com você. Tem mais coisa para fazer. O propósito que eu tinha para a tua vida ainda não acabou. Talvez tenham pessoas aqui que acham que o propósito de Deus na tua vida já acabou. E Deus está te chamando, fala assim, sai fora da caverna. Porque eu vou passar aqui hoje. E você vai entender que ainda tem mais. Que ainda tem mais para a tua vida. Vamos ficar em pé. Queria chamar o pessoal do louvor. Queria chamar a pastora Sônia. Deus tem mais. Deus tem mais. Pare de olhar para dentro do teu coração, tentando achar sentido para a tua vida dentro do teu coração. Porque o teu coração, a Bíblia diz que ele é corrupto e enganoso. Você não vai encontrar o propósito de Deus para a tua vida olhando para o teu coração. Você vai encontrar o propósito de Deus para a tua vida vendo Ele passar, vendo a presença dEle, vendo a presença de Jesus e manifestando a glória dEle através da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, abra suas mãos. Elias, ele ouviu o Senhor falando para ele que ia passar. Veio um vento, houve um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois veio fogo, o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave.
E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. E mais uma vez, a voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias apresentou as suas obras quando ele disse: eu sou zeloso. Às vezes, quando pensamos em propósito, pensamos em obras. E Elias apresenta e diz: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas. Quebraram os teus altares, mataram os profetas, sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. E o Senhor lhe disse assim: volta. Volta pelo caminho de onde você veio. O Senhor acolhe a fala de Elias, mas diz: volta, você precisa rever algumas coisas. Não é sobre as suas obras. O propósito é sobre o conhecimento de quem Deus é. O propósito é sobre o conhecimento de quem Jesus é. O propósito é sobre a compreensão da largura, da profundidade, da altura e do comprimento da cruz de Cristo. E do que Ele disse na cruz do Calvário: está consumado. O propósito é estarmos tão próximos de Jesus novamente, que possamos compartilhar desse amor, conhecendo a plenitude do amor de Deus, a certeza do amor de Deus e do quanto Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho em favor de cada um de nós, que quando andarmos pelas ruas ou continuarmos nessas próximas semanas no Grupo Pontes, Jesus nos teus olhos vai contar para aquelas pessoas que estão ouvindo você que Ele é o melhor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nele nós temos alegria e satisfação. Esses são dias onde nós vamos precisar escolher os nossos amores. Para onde nós vamos olhar? As ofertas são enormes de distração. Elas não vão cessar, elas vão aumentar. E nós precisamos hoje decidir, você que está em casa, você foi chamado, foi resgatado do reino das trevas para o reino da luz. Mas mais do que as suas mãos, o Senhor quer o teu coração e Ele quer dizer: volta um pouco para o caminho, se reconecta comigo, com a unção, se reconecta. Talvez você esteja pensando algumas coisas, foi o que aconteceu com Elias, diferente. Não era sobre aquilo que o Senhor estava falando. Ele estava falando sobre estar com Ele. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. A ansiedade tem nos consumido e Eclesiastes fala sobre isso. O escritor, Salomão, fala sobre ansiedade porque nós estamos buscando, como o Senhor falou, talvez vestir armaduras que não são as nossas. Davi foi convidado a vestir uma armadura para enfrentar Golias que não cabia nele. Não era o propósito, não era daquela forma que Deus iria trabalhar e derrotar o gigante. Era a partir das experiências que ele tinha tido com o Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos.
Mas eu confio no Senhor, eu sei quem Deus é. Eu sei que eu posso confiar no seu propósito. Eu sei que eu posso confiar que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Eu sei que eu posso confiar que a sua palavra me diz que o justo não mendigaria o pão. Eu sei que eu posso confiar. Eu sei que eu posso ter os meus pecados perdoados. Eu sei que o sangue de Jesus foi suficiente para lavar e me redimir do meu pecado. Eu sei pela palavra que eu posso adentrar com confiança diante do trono da graça e alcançar misericórdia no dia da angústia, no dia da necessidade. Eu sei que eu tenho um sumo sacerdote que intercede por mim. Eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus que me ajuda a orar nos meus dias de fraqueza. Então, eu respondo ao propósito. Eu respondo me alinhando ao chamado. Eu respondo dizendo sim, Senhor. Assim como Elias, eis-me aqui. Assim como Isaías, eis-me aqui. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu quero me alinhar hoje ao teu propósito. Eu quero te pedir que o Senhor afaste os outros amores, tem me distraído muito. Eu estou olhando para os lados. Talvez você esteja olhando para aquilo que você não realizou. Ei, não é sobre realização, não é sobre os profetas, é sobre ter a experiência de viver com Jesus passando e olhando para nós e dizendo: filho amado, eu me alegro em você. Estamos juntos até a consumação dos séculos. Não é sobre o que você pôde fazer. Não é sobre você ter pena de si mesmo, como Elias teve. É sobre permitir que Jesus passe agora e toque o teu coração, queimando os outros amores. Alimenta-nos nessa noite com passas. Revigora-nos com maçãs. Nós queremos nos assentar à sombra da presença do Senhor. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Você foi capturado, é por isso que você está aqui. Todos os outros amores queimou, todos os outros amores. Vem, Jesus, fazer isso na nossa vida. Fogo em teus olhos fez o amor de Jesus me apaixonar. Jesus queimou todos os outros amores e queimou a necessidade de fama, de reconhecimento, de realização. Fogo em teus olhos, o auto-julgamento fez eu me apaixonar. Queimou os embaraços, todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou, queimou todos os outros amores. Ei, vamos no Espírito Santo. Todos os outros amores. Queimou, queimou todos os outros amores. Somos satisfeitos em Cristo Jesus. Todos os outros amores eu ainda
tenho fome. Alinha no Eu Senhor. ainda tenho lenha. A tua imagem e semelhança Pode em nós. vir queimar. Pode vir Toda idolatria, queimar. Eu ainda tenho fome. auto-idolatria, seja confrontada. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. O que precisa ser consumido, Pode Senhor. vir queimar. Consome. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Ei! Nos tornamos responsáveis. Não deixe o evangelho morno. Não vai apagar. Não seja frio ou morno na presença do Senhor. Igreja edificando em Cristo. Responsabilize-se pela busca, pelo alinhamento do Espírito. Nos tornamos responsáveis. Dizendo não à religiosidade, à aparência. Vamos! Vamos! Nos tornamos Sim, Senhor. responsáveis. Aprofunda a tua obra em nós. Remove as pedras que impedem o fluir do rio de Deus. Fogo. Vamos, Espírito, retirando as pedras que têm nos impedido. Eu me apaixonar. Jorra. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Um fogo. O amor de Jesus é quem faz isso. Olhos Quando você vê Jesus, Ele te captura. Ele incendeia o teu coração. Ele te traz de volta para o propósito de conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Todos os outros amores. E queimou todos os outros amores. Alinha no Senhor, livres da comparação, livres do medo. Os outros amores. Alinha essa geração. Queimou todos os outros amores. Aumenta a minha paixão por Jesus. Queimou todos os outros amores. Somos realizados em Cristo. Somos feituras de Cristo Jesus. Todos os outros amores. Aleluia. Fogo de Deus no teu coração. Fogo de amor. Você é realizado em Cristo. Você é realizado em Cristo. Você foi formado à sua imagem e semelhança. Você foi convidado para voltar ao teu propósito original de ser como Jesus. Olhando para Ele, você não será confundido. Olhando para Ele, você não será confundido. Olhando para Ele, você não será confundido. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Corramos a corrida, olhando, nos livrando de todo embaraço, de todo pecado que nos rodeia, firmando nosso coração naquele que era, que é e que sempre há de ser o único digno de toda adoração, de toda glória e de toda honra, diante do qual todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá aquele que é digno de toda adoração. Nos tornamos responsáveis. Não vamos fugir, não vamos para cá.
caverna, diz o Senhor. Não vamos com o nosso excesso de zelo ou com as nossas obras para a caverna. O Senhor nos chama hoje. O Senhor te chama hoje de volta ao teu propósito. Volta a tua atenção. Nos tornamos ouça o chamado do Senhor. Responsáveis, a chama não vai apagar. Diz pro Senhor que Ele pode contar com o teu coração queimando. Responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. O Espírito te ajuda. O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te ajuda. Nos tornamos responsáveis. Incendeia no Senhor. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Chama-nos de volta, Senhor. A oração. Chama-nos de volta, Senhor, a buscarmos os teus pés, a colocarmos todas as nossas realizações nos teus pés. Nos prostramos diante do Senhor. Atrai a nossa atenção. Aumenta o discernimento. Aumenta a percepção da tua palavra. Toda superficialidade, tudo que é imaturo em nós, sim, Senhor, que você vá para casa queimando, que você vá para casa alinhado, sabendo que você foi chamado do reino das trevas para o reino da luz. Dizendo, Senhor, conta comigo para fazermos história. Eu me torno responsável por continuar sendo chama viva, tocando pessoas, dizendo há amor do Senhor, há sangue suficiente para perdão de pecados, para restauração, para transformação. Eu oro para que esse fogo de amor cure o teu corpo, que o teu corpo, você que está enfermo no teu corpo agora, coloque as tuas mãos, seja curado em nome de Jesus. O amor do Senhor te cura no corpo, na alma, que o teu espírito seja vivificado em Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o consolo e o direcionamento do Espírito Santo esteja com você, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, cheio de fogo de amor, do amor do Senhor pela sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Capacita a tua igreja, capacita a tua igreja, capacita a noiva. Oh, esta obra é do Espírito sobre a tua vida, a tua mente, o teu entendimento. Deus abençoe. Responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis.